Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer o segundo molde da coleção Iniciantes, que, como já foi mencionado no vídeo anterior, não é para quem não sabe costurar. É para quem já sabe costurar, tem noções de costura, mas ainda não tem muita prática. Este segundo molde, como vocês podem ver, é um shortinho, uma gracinha, que pode ser usado como short ou tapa-fralda. O molde tem 8 tamanhos, de 3 meses a 4 anos. É uma grade bastante útil, inclusive para quem trabalha com roupa de bebê. Então é um short que tem elástico na cintura e nas perninhas, mas tem a opção de não colocar elástico nas perninhas também. Tem um bolsinho aqui em formato coração, super engraçadinho, e é um modelo que as crianças vão gostar muito. Para obter maiores informações, queiram por favor ler a descrição do vídeo. Aqui abaixo do vídeo tem uma descrição. Nela vocês encontrarão todas as informações necessárias, inclusive os links para as páginas Dona Fada. Vamos começar? Vamos ver então as peças que nós vamos usar para esse short. São apenas 2 peças, a parte da frente e a parte das costas. Elas já vêm com uma marcação aqui na cintura, que é onde nós vamos dobrar para fazer a canaleta do elástico. Para cortar o short, eu tenho aqui um pedaço de tecido, ele já está dobrado. Isso daqui é a orelha do tecido, e aqui está a dobra do tecido. Eu tenho aqui uma estampa, são listras, que eu posso então usar esse molde tanto virado para lá quanto para cá. Eu estou dizendo isso para vocês porque, vejam, se eu tivesse uma estampa voltada só para um lado só, eu teria que colocar o short desta maneira. Não ia dar o tecido que eu tenho aqui. O tecido que você pode virar o molde é mais econômico, digamos assim. Você vai gastar menos tecido num tecido cujo padrão esteja dos 2 lados. Você possa virar o molde para qualquer lado. Neste caso, vocês vejam. Assim, eu não posso cortar porque falta tecido. Mas eu posso virar um dos padrões e assim eu consigo cortar em menor quantidade de tecido esse molde. Então, colocado o molde sobre o tecido, nós vamos alfinetar e cortar a margem do molde. Lembrando que os moldes Dona Fada todos já vêm com margem de costura. Então você não precisa deixar essa margem. Nós alfinetamos e vamos cortar na margem do molde. Cortadas as costas e a frente, nós vamos começar a costura. Parte das costas numa calça, short ou bermuda, o gancho dela é sempre maior do que a parte da frente, tá bom? Está anotado no molde. Temos aqui as 2 partes das costas, as 2 partes da frente. Aqui é o direito do tecido, aqui é o direito do tecido. Então, nós vamos pegar a lateral da parte da frente, alinhar sobre a lateral da parte das costas. De um lado e a mesma coisa do outro lado. E vamos agora, então, costurar acompanhando a margem do molde. Vamos usar o centímetro de margem de costura acompanhando o desenho do molde. Costuraremos um lado e costuraremos o outro lado. Costuramos a lateral da parte da frente com a parte das costas. Estamos com ele dessa maneira, frente, ou melhor, costas para um lado, frente para o outro. Depois que nós costuramos, nós vamos passar um zigue-zague. Nós vamos fazer esse short todo sem usar overlock, para que vocês vejam que não ter overlock não é desculpa para não costurar, tá bom? Então nós vamos passar um zigue-zague
E o que eu faço? Eu uso o zigue-zague na largura maior e um pouco mais estreito, no número 2, por exemplo. Então ele fica fechadinho e não permite que o tecido desfile. Depois de passar do zigue-zague, nós vamos virar esta costura. Tá aqui a costura. Nós vamos virar para o lado das costas. Essa é a parte das costas. E vamos delicadamente puxando o tecido e passando uma costura para segurar esta costura solta aqui na parte das costas. Ela vai ficar dessa maneira. Olha, tá costuradinha. Aqui dentro está com o zigue-zague e a costura está presa. Um acabamento perfeito que não vai incomodar a criança. Depois que nós costuramos as duas laterais, nós vamos então fazer o bolsinho que nós vamos colocar aqui na lateral antes de fechar os ganchos. E nós vamos usar o método que eu sempre uso para fazer bolsos e algumas outras coisas também. Vocês vão recortar o molde no tamanho correspondente ao short que vocês estão fazendo. Vão colocar sobre o lado avesso do tecido que vocês vão usar para o bolso e com a canetinha vocês vão riscar ao redor. Depois de riscado no lado avesso de um tecido, vocês vão colocar o tecido do forro com o lado direito voltado para o lado direito que nós vamos usar como bolso. E nós vamos agora à máquina e vamos costurar exatamente em cima dessa linha. Nós vamos acompanhar a linha com bastante cuidado e vamos costurar aqui e aqui. Nós vamos deixar aberto, vamos deixar um trecho aberto numa parte que seja mais reta, que é para a gente poder virar o bolso. Este pezinho, bom, espero que vocês estejam vendo, esse pezinho chama-se pezinho caseadinho. Ele é o pé ideal para você fazer esse tipo de costura, porque você vai colocar e vai ver exatamente onde a agulha está pegando. Mas nada impede que seja feito com pé normal de máquina, tá? Principalmente para quem enxerga melhor do que eu. Depois que nós costuramos dessa maneira, o bolso vai estar assim. Eu costurei, recortei, deixando pouca margem de tecido. Aqui onde eu deixei aberto, eu deixei uma quantidade maior de tecido e eu vou explicar para vocês por quê. Se você corta rente, na hora de virar e fazer o acabamento, é uma catástrofe, porque ele não fica direito. Você deixa uma margem maior e na hora que nós virarmos, ele vai ficar perfeitinho aqui onde tem abertura. Então, cortada dessa maneira, nós faremos aqui, no centro aqui do coração, onde tem esse V, nós faremos um pique até quase a costura. Eu fiz por esse lado para vocês verem, ó, marquei onde está a costura e aqui está o pique. Vou aproximar para vocês verem melhor. Aqui está, acho que dá para ver melhor, né? O pique vai quase até a costura, para não dar defeito na hora que nós formos virar. E agora nós vamos virar. Pegamos aqui, na pontinha nós tiramos o excesso de tecido também, tá bom? Então nós viramos aqui, vamos pegar pelo lado direito, onde nós deixamos a abertura, e vamos virando cuidadosamente para não forçar a costura. Viradinho, nós vamos colocar, eu uso, como vocês já sabem, essa agulha de tricô, mas pode ser agulha de crochê, qualquer coisa que não tenha uma ponta muito fininha, tá? E vamos ajeitando todas essas costuras, olha. Pontinha do bolso, as partes arredondadas. E agora vocês vejam, como nós temos excesso de tecido aqui, ele automaticamente vai entrar e fazer um acabamento perfeito. Nós não conseguiríamos isso se tivéssemos cortado com a mesma margem de costura do resto do coração. Então, feitos os dois bolsos dessa maneira, nós vamos agora passar esse bolso a ferro para poder usar no short.
Com os nossos 2 bolsinhos já prontos, nós vamos agora fazer a costura rebatida da parte de cima, que é por onde a criança vai pôr a mãozinha. As medidas vocês encontrarão no molde. Então, o que nós fazemos? Nós vamos dobrar esse bolsinho aqui ao meio e vamos marcar a primeira medida e a segunda medida do lado de lá. Tá aqui. Eu tô marcando assim porque eu não estou com o molde aqui. No meu molde não tem a marcação, no de vocês terá. Então, feita a marcação, nós vamos agora passar uma costura rebatida rente à margem, apenas aqui na parte de cima do coraçãozinho. Porque a parte de baixo nós vamos costurar no short. Então, não precisamos passar a costura agora. Como vocês veem, nesse sistema de você fazer com a parte maior para virar na abertura, a gente não sabe nem onde está a abertura. Acho que é desse lado aqui, ó. Tá aqui, olha. Tá vendo? Mas ela fica tão perfeitinha que a gente não vê. Não precisa fechar essa abertura agora, porque nós vamos costurar o bolso no short, então ela vai automaticamente vai ser fechada. Então, primeiro passaremos essa costura. Está aqui nosso short costurado e a costura rebatida. Passamos a ferro, tá retinho. Vocês observem que o quadril dele é arredondado, então esse tipo de folguinha vai ficar, tá bem? Eu fiz aqui um risco marcando exatamente onde é a costura do short, que é para vocês verem melhor, vocês não precisam fazer isso, tá? Aqui é a costura da lateral do short. Eu dobrei esse short e achei o meio dessa costura. Está marcado aqui o meio. Agora eu pego o bolsinho e dobro alinhando o final aqui da curva com a pontinha, tá bom? Não é para dobrar aqui, é para achar o centro dele. Então a pontinha vai estar alinhada com as curvas do coração. Marco, achei o centro dele aqui. O que eu tenho que fazer agora é pegar esse centro do coração, alinhar ao centro da costura do short, vou alinhar a pontinha do coração na costura, vou alinhar esse V do coração do outro lado da costura, vou ajeitar aqui com a mão para que essa folga fique para fora do coração e vou alfinetar. Uma vez alfinetado, nós vamos agora para a máquina e vamos costurar esse coração a partir daqui, olha. Aqui termina a costura que nós fizemos para o acabamento da parte de cima. Aqui e aqui. Então, nós vamos agora costurar o coração bem rente à margem, a partir de onde nós terminamos essa costura. Vamos costurar, virar e terminar aqui onde nós começamos a costura. Depois de costurado o primeiro coração, nós vamos pegar o segundo coração e vamos alinhar ao outro direito voltado para o direito, dessa maneira. Vamos pegar o outro lado do nosso short, direito do short, com o direito do outro, costas e costas. Vamos alinhar o short com o short de baixo. Ajeitamos com a mão essa sobra e vamos alfinetar este coração. Olha, nós vamos pegar aqui cuidadosamente o coração de cima, alfinetar. A mesma coisa do outro lado. Alfinetamos. Agora, pelo lado direito, nós alfinetaremos novamente para poder tirar os alfinetes que nós colocamos embaixo. E vamos então costurar da mesma maneira que costuramos o outro.
Com isso, nós teremos os dois bolsos completamente simétricos no short, tanto um lado quanto o outro. E agora, com os dois bolsinhos já costurados nas laterais do shortinho, tá aqui, olha, abertinho para passar a mão, nós vamos costurar então os ganchos. Direito de um dos lados, direito do outro lado. Nós alinhamos frente e alinhamos costas. Vamos passar uma costura agora, fechando o gancho da frente e fechando o gancho das costas. Uma vez costurado o gancho, aqui onde é a costura curva, nós vamos fazer piques. Olha, fizemos os piques e só na costura curva, não precisa fazer na parte reta. E vamos, depois de fazer os piques, levar a máquina e passar um zigue-zague no gancho todo, com ele desta maneira como vocês estão vendo, reto. Não vamos acompanhar a curva com zigue-zague. Nós vamos puxar o tecido e passar o zigue-zague com ele reto. Vai ficar dessa maneira. Vejam, o zigue-zague foi passado com ele puxado. Então, a flexibilidade que nós temos por causa dos piques é mantida. Depois de passar do overlock nos dois ganchos, nós vamos virar o short para o lado direito e rebater essa costura como nós fizemos nas costuras laterais, tomando cuidado para rebater uma de um lado e a outra do outro lado. Por que isso? Para evitar que na hora que nós formos fechar o gancho, elas estejam rebatidas para o mesmo lado e fique aquele monte de tecido aqui. Então a gente divide metade para um lado, metade para o outro lado. Depois de rebatida essas duas costuras do gancho, nós vamos então fechar o fundilho do shortinho. Tendo fechado o gancho, nós costuramos o fundilho do shortinho. Da maneira como eu disse, vamos costurar, vamos passar um zigue-zague e rebater a costura como rebatemos o gancho e como rebatemos as laterais. Feito isso, nós vamos fazer a preparação para colocar o elástico tanto aqui na cintura quanto nas perninhas do short, se você quiser fazer com elástico. Ele pode ser usado também sem elástico, vai ficar uma perna mais larguinha, mas fica bonitinho. Aí é só fazer uma barrinha. Bem, como é que nós fazemos essa preparação? Nós vamos passar um zigue-zague ao redor da perninha toda, das duas e também da cintura. Depois de passar o zigue-zague, nós vamos fazer uma dobra bem pequenininha e passar uma costura reta. Creio que está dando para vocês verem aqui o tamanho da dobra que eu fiz. Vamos fazer isso nas perninhas e vamos fazer isso aqui na cintura. Com isso, nós já preparamos para a colocação do elástico, porque nós vamos colocar esse elástico aqui de uma maneira diferente. Não vamos fazer uma canaleta e colocar. Você pode fazer também, tá? Fazer uma canaleta, ou seja, dobrar, costurar, deixar um trecho aberto e depois colocar o elástico. Nós vamos usar um outro método aqui, que é simples e deixa o elástico muito bem colocado. Bem, feito então essa dobrinha, nós vamos cortar um elástico na medida que está indicado no molde. Os elásticos da perninha são de 1,5 cm. O elástico da cintura é de 2,5 cm. Então nós cortaremos na medida indicada, vamos sobrepor um ao outro por 1 cm, passar uma costura nesta ponta e uma costura na outra ponta. Ele ficará dessa maneira, preso uma ponta de um lado, preso uma ponta do outro. Fechado o elástico, nós vamos então dividir esse elástico em 4 partes iguais. Então nós já aproveitamos, aqui eu já marquei onde tem a costura. Dobro, acho o outro lado, faço uma marca. Vou unir as duas marcas que eu já fiz e vou achar a terceira marca de um lado, a quarta marca do outro. Estamos com o elástico dividido em 4 partes. Vamos dividir agora o cosse em 4 partes. E aqui a gente não precisa fazer marca, porque nós temos as 4 costuras. As duas do gancho e as duas da lateral. Então nós vamos usar esta costura como medida para colocar o elástico.
Na perninha já é diferente, porque a parte da frente é maior do que a parte das costas, então nós não podemos nos basear nas costuras. Como nós fazemos? Vamos pegar a costura aqui do centro da perna, ou seja, a costura que nós fizemos no fundilho do short, nós vamos unir essa costura aqui, vamos vir e marcar do lado de cá aonde deu. Então fiz a marca. Agora eu vou unir essa marca na costura do fundilho e vou marcar os dois outros lados, um do lado de cá, um do lado de lá. Teremos as 4 partes iguais. E no elástico faremos a mesma coisa que fizemos no elástico da cintura. A gente marca em 4 partes iguais. Como vamos colocar esse elástico? A colocação nas pernas ou na cintura é a mesma, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na cintura. Tenho aqui a costura do centro das costas, tenho aqui a costura do elástico. Então, aonde eu fiz a marquinha, deixa eu colocar aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Aqui onde eu fiz a marquinha, eu vou alinhar essa marca na nossa costura aqui das costas. E encostada na barrinha que nós fizemos, dessa maneira como vocês estão vendo. Alfineto. Vou pegar agora a nossa marca que é oposta a essa daqui, ela está aqui, olha, mantendo, claro, o elástico na posição correta dele. Então eu vou pegar essa marca oposta e vou alinhar na costura oposta, ou seja, na costura do gancho da frente. Alfinetei. Aqui nós temos a costura lateral de um lado. Aqui nós temos a marca que eu fiz. Vou alinhar a marca costura e vou alfinetar. A mesma coisa do lado oposto. Vou alinhar a marca, a costura e alfinetar. E agora nós vamos costurar esse elástico à máquina dessa maneira. Nós vamos acompanhar aqui o risco. Vamos passar uma costura. Aqui, 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 aqui. Nos 4 risquinhos que nós fizemos, ou seja, nas 4 costuras, nós vamos prender esse elástico à máquina, costurando dessa forma, não na horizontal do elástico, na vertical. Aqui está, prendemos o elástico nas 4 costuras do short. Estamos com sobra de tecido, evidentemente. Repetindo, prendemos pelo lado avesso, alinhando as nossas marcações da divisão do elástico nas 4 costuras do short, as 2 centrais e as 2 laterais. Agora nós vamos fazer o seguinte. Desta maneira, nós vamos na máquina, vamos colocar a nossa agulha da máquina aqui, na parte de baixo desse elástico. E vamos começar a costurar puxando o elástico até a outra parte que ele está preso, tensionando dessa maneira. Nós vamos costurar de um lado ao outro, tensionando o elástico. É simples, a gente coloca a agulha aqui, segura a parte de trás, puxa, mantendo ele alinhado aqui e vamos passar a costura de um ponto ao outro. Depois passaremos do segundo ponto ao terceiro, do terceiro ao quarto, do quarto ao último ponto. E teremos o elástico preso pela parte de baixo. Tendo costurado o elástico pela parte de baixo, nós vamos estar então com ele assim. O tecido já está preso no elástico. Nós vamos agora fazer a costura final neste elástico, neste cos. Como faremos isso? Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para passar a primeira costura. Só que nós vamos virar agora esse elástico para dentro. A gente sente na mão aqui o final do elástico. Então viramos. Vamos na máquina, colocamos a agulha aqui do lado de baixo e faremos a mesma coisa. Vamos costurar, puxando, tensionando o elástico ao máximo e mantendo ele alinhado aqui na parte de cima. Eu sei que isso parece difícil, mas não é. O trecho que nós temos aqui que puxar é pouco. Olha, é coisinha à toa, esse daqui é o maior tamanho do short. Então a gente tem que puxar um trecho muito pequeno. É simples, nós vamos puxar, costurar da mesma maneira que fizemos a primeira costura. Costuramos primeiro um quarto, o segundo quarto, o terceiro quarto e o último.
Feita essa segunda costura, o elástico vai estar dessa maneira. Vocês vejam que gracinha, ele fica distribuído por igual, fica preso no tecido, não vai ficar virando dentro. É um acabamento super bem feitinho e que fica bonito por fora também. Tá assim por dentro e por fora nós estamos com ele dessa maneira. Então agora nós vamos terminar a colocação do elástico aqui na parte de cima do shortinho e o nosso short estará pronto para ser fotografado e visto todo prontinho. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.